A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amados ouvintes que me escutam neste momento. Irmãos, alerta para um lindo testemunho que Deus operou, que Deus realizou e está realizando na vida do jovem aqui na IPFD, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Então os irmãos estejam atentos aí até o final para esse grande testemunho. Nosso Deus era o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E ele fez essa linda obra de transformação na vida desse jovem, que já tão novo passou por grandes experiências espirituais e está aqui para relatar aos irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que é o irmão Auricélio, vai contar o testemunho. Glória a Deus. Então tá aí, irmão Auricélio, fala um pouco para os irmãos como que era a sua vida antes de aceitar Jesus. Deus fazia as coisas erradas que não agradavam a Deus. Não conhecia a palavra de Deus, só fazia coisa errada, usava drogas, estranha, amanhecia à noite nas ruas, minha avó preocupada comigo, preocupada atrás de mim, eu não queria saber de nada. Certo dia minha avó estava lavando roupa. Aí eu desci, mas um colega meu, né, com a casa no fundo de casa, e fui lá eu fui usar droga, aí minha avó ainda me deu conselho, eu saí xingando ela, aí eu fui lá, fui pegar uma arma, aí para fazer maldade com os outros, né, que eu era do mundo, não conhecia a palavra de Deus, aí eu fui, né, nessa casa, aí quando eu peguei essa arma, escapuliu da minha mão, eu só escutei o barulho, eu saí desesperado. Quando eu olhei para minha mão, já tinha acertado minha mão, aí eu corri para a rua, minha avó lá atrás, lá. Aí eu fui para o hospital, né? E nesse momento, irmão Auricélio, você reconhece que Deus te deu um grande livramento dessa bala ter pegado na sua cabeça, no seu coração, né? Reconheço que não foi a primeira vez, não. Já foi 2 vezes que aconteceu já. Isso. Meu pai. 2 vezes. E aí, do mesmo jeito eu não abri meus olhos, né? Tava cego espiritual. Né? E você chegou, conta para os irmãos aí o que aconteceu com sua mão, a bala realmente pegou na sua mão? Pegou minha mão de cheio. Ia pegar a menina assim, ó. Mas Deus deu livramento, ia pegar no queixo de baixo. Né? Olha só o livramento, né, irmãos? E aí, o irmão ficou sem um dedo, né? Um dedo não resistiu, irmãos, porque a bala pegou, né, de jeito. E foi um processo, né, irmão? Você vê que era novo, né? Você tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade nessa época, né? Foi. Então você vê, irmão, jovens novos, né? E às vezes se ilude, fica cego, né, irmão Luciano? Porque quem tá vivendo essa situação não tem visão, né? Ele não consegue ter uma expectativa que aquilo ali é errado, consegue? Não, consegue não. Ali ele tá iludido sem saber o que tá acontecendo. E aí você passou por muitos acontecimentos dessa forma, né, irmão Luciano? Já. Muitas vezes. E mesmo assim você não lembrava de Deus? Não conhecia a palavra. Conselhos também não adiantava? Não adiantava, não. E durante esse período que você passava, você se sentia assim só por algum momento? Você sentia que havia algo espiritual, assim, do mal, assim, sei lá, tentando te prejudicar, tentando levar a sua vida à ruína? Você conseguia sentir isso? Ou com pesadelo, alguma coisa assim? Conseguia, porque quando eu usava droga, cocaína, eu via vulto e via pisada no lugar que eu estava. Aí eu ficava a noite toda rodando a casa, acordado. Aquela adrenalina, né? Com coisa que estava dando pisada ao redor da casa, quando eu olhava não era nada. Aí quando eu parava de usar, parava. Aí quando eu usava, continuava as pisadas. Meu Deus. Aí vinha aquele medo, sem saber o que era, ficava ali naquilo ali. Só. E uns companheiros meus. E durante esse período que você tentava se envolver assim, com as coisas do mundo, se agregar nessas coisas que não agradam a Deus, você tinha paz, você tinha alegria, você tinha felicidade? Tinha não, toda hora correndo de polícia, os outros querendo tirar minha vida. Tinha paz nenhuma, não. Nem dormia, eu dormia.
Olha só, irmãos, eu não estou falando aqui com uma pessoa de 40 anos, não, é um jovem que atualmente tem 19 anos, mas viveu essa vida, né? É tão novo, né? E você vê que realmente não é brincadeira, né, irmãos? O mundo não traz felicidade, mas quem está vivendo essa vida está preso no engano, né? Não consegue ser feliz, é o que a Bíblia fala, né? Só, tipo assim, uma coisa é a gente pregar na igreja e outra coisa é a pessoa vivenciar, né, irmão Licélio? Hoje você vê que o que prega na igreja realmente faz sentido porque você viveu essa situação, né? Irmãos. Oi, Mauricélio, durante esse tempo, conta para os ouvintes aí se você chegava a visitar alguma igreja, frequentar alguma coisa assim. Chegava, não gostava de ir, não. Não gostava de ir na igreja, não, né? Gostava, Nunca foi, não? Já fui uma vez só. E aí não foi mais? Lembro, fui mais não. A minha avó me chamava, eu não ia não, saía, arrumava e saía para rua. Entendo. E Mauricélio, conta para os irmãos ouvintes aí, como que você teve esse encontro com Deus? Como que aconteceu isso aí? Aí o irmão conta para os irmãos ouvintes aí, como que foi que você... A partir daí que você teve um encontro com Deus, né? Foi. Que você estava em casa, né? Estava em casa trancado, ameaçando, eles mandando ameaça e eu estava trancado, sem sair. E aí, como é que foi o restante do acontecimento? Aí um dia o pastor Júnior foi lá em casa, que ele estava na oração lá, minha tia Dayane, aí eu conheci eles, aí eu comecei para a igreja, aceitei Jesus. E conta para os irmãos como é que foi, assim, o primeiro dia que você ouviu a mensagem, a visita do pastor Carlos Júnior, conversando com você. Você sentiu ali a vontade de realmente ficar firme, ou você ficou ali só de momento, ou você realmente teve um sentimento diferente naquele momento? Na hora eu senti. Você sentiu uma diferença, né? Senti, que eu estava ali preso, sem conhecer nada, ninguém. Não ia visita de ninguém ali, eu ficava... Tinha hora que ele saiu, eu ficava trancado ali dentro, ali, sem ver ninguém, nada. Você ficou quanto tempo mais ou menos, Mauricélio? Que eu me lembro foi um ano. Um ano? Foi. É, só que eu me lembro. Muito tempo. Nisso você o quê? Não tinha nem 18 anos ainda? Tinha 16 anos. 16 anos ainda na época, né? Então, irmãos, então não é brincadeira você jovem que tá aí, eu vou curtir minha vida. Não ouve o pai, não ouve a mãe, quer curtir a vida. Será que tá curtindo a vida, Maurício? Tá, não, eu era desse jeito também. Eu não ouvia conselho de ninguém. Se falasse conselho pra mim, eu xingava a pessoa, não escutava. Aí que eu saía mesmo, quando dava conselho. Eu pirraçava, aí que eu saía pra pirraçar. E as consequências disso não foi boa, né? Porque a pessoa, quando não faz a vontade de Deus, irmãos, é só ilusão, só engano, né? E a partir do momento que você foi para a igreja, Maurício, ainda houve ameaças contra a sua vida, ainda houve perseguição, foi uma luta. Conta um pouco para os irmãos como é que foi o processo, os primeiros dias para sair de casa, sendo ameaçado. Ainda eles falavam, não falavam diretamente comigo, né? Mas falavam para meus parentes, aí eles falavam comigo, mas diretamente comigo não. Com ameaças ainda, né? É. E mesmo assim você não temia e ia para a igreja? Vinha para a igreja. Você não tinha medo dele se encontrar com você no caminho? Não estava com medo, não. Tinha medo, não. No caso, ele vinha de transporte, né, irmãos? Ele não vinha a pé. E realmente ele tinha essa disponibilidade, esse amor, esse incentivo de vir para a casa de Deus, mesmo diante da situação de estar ameaçado, né? E você vê que valeu a pena, né, irmão Licete? Valeu. E durante esse processo, você ficou firme até o fim, depois que você aceitou Jesus? Fiquei não. Você distanciou novamente? Distanciei. Conta para os irmãos o que causou seu distanciamento, como que ocorreu isso? Companhia de pessoas, assim, né, da pessoa errada, assim, em direção de Deus. Pessoa do mundo, usava as roupas sociais, ficava rindo. Ali o diabo já estava furioso também que eu estava na igreja. Aí veio um tio meu de BH, aí eu fui lá e desviei. Foi influenciado, irmão? Fui influenciado. Aí ele foi lá e morreu. Ele morreu, aí eu fui preso, né? Preso, fui para Toflotone. E nesse processo, presídio, você teve alguma experiência lá? Você viu alguma coisa?
Como que foi seu processo no presídio? Lá eu Você ficou quanto tempo no presídio? 2 anos. 2 anos no presídio. 2 anos. Como foi lá? Você viu pessoas oprimidas lá dentro? Vi pessoa tentando suicidar, se enforcando. E você tinha consciência que você era demônio? Tinha consciência, pulava. Nesse tempo você estava desviado, né? Tava desviado. E você contemplando tudo isso, o que você pensava? Eu pensava que se ele morresse, ele ia pro inferno. Eu só pensava isso. E você tinha um desejo de voltar para Jesus? Tinha o desejo. Eu lembro, irmãos, que a vez que esse jovem se reconciliou com Deus foi quando ele foi transferido para Belo Horizonte. Certo, Maurício? Certo. E nesse dia foi a inauguração da IPFD lá de Belo Horizonte. E nessa inauguração, creio que foi a inauguração, ou foi o pastor Eduardo Santos que foi pregar lá? Foi a inauguração? O pastor Eduardo Santos foi pregar. Foi, o pastor Eduardo Santos foi pregar. E foi uma luta para ele chegar do local onde ele estava até o local da igreja. E lá, o pastor Eduardo pregou, fez o apelo e ele reconciliou com Deus. Tá aí no YouTube aí a pregação em Belo Horizonte. Foi no ano de 2022, Maurício? Foi, né? Foi em 2022, quase no final. Quase no finalzinho do ano, se você quiser conferir, tem aí, né, um jovem reconciliando com Deus. E tá aí, esse jovem é o nosso irmão Licélio, passou por vários processos, né, vários acontecimentos na vida dele. E depois que você foi lá e aceitou Jesus e veio, né, de Belo Horizonte até a sua terra, como que está sendo agora a sua vida com Deus? Agora eu estou buscando a Deus, né, para o batismo, não tenho mais vontade de voltar atrás, né, e estou aí, né. Os desejos que você tinha outrora de fazer as coisas do mundo, hoje você não tem mais. Hoje eu não tenho mais. Usava droga, hoje eu não tenho vontade mais. E por aí, outras coisas. Você sente que sua vida teve uma grande mudança. Teve uma grande mudança, que eu era oprimido, né. E hoje está aí firme para a glória de Deus, né? Buscando Deus para o aperfeiçoamento, para o batismo, né? E tem mais alguma coisa que aconteceu no presídio que o irmão quer relatar para os irmãos? Eu lembro que você tinha falado que tinha jovem, né? Igual você acabou de falar, querendo se enforcar, né? Se matar. Tinha um tanto de jovem querendo, fazendo laço e pulando. Eu tava com um jovem lá na cela lá, ele pulou, querendo pular desse negócio aí. Fui lá e chamei, né, os agentes, aí ele foi lá e veio. Mas ele ia pular dali. Eu fui lá e chamei. Eu presenciei, né? Então você vê que muitos jovens na situação dessa, né, que se envolve nas drogas, nessa vida errada aí, realmente é uma vida sofrida, né? E quando chega no presídio, você contemplou o tormento, o sofrimento, né? E você orava, irmão, no presídio, depois assim, como a pessoa já é desviada, a pessoa já tem uma certa noção, né? Assim, quando você está diante de um perigo, quando você se sente só, você acaba clamando a Deus. Você tinha isso também? Você conseguia orar? Você sentia aquela necessidade de aproximar de Deus? Tinha, porque aqui lá tinha culto também. Lá eles davam a Bíblia a gente para orar, para ler. E lá tinha culto, lá sábado e domingo. Então isso aí ajudou você a ficar ali com aquela ligação com Deus, né? Qual era o seu desejo? Era sair dali para a igreja, fazer a vontade de Deus? Mas antes de eu ir para BH, eu estava em Teoflotone, e de Teoflotone eu fui transferido para outro. Mas era em Teoflotone mesmo, uma casa de semi-liberdade. Sei. E depois você foi para Belo Horizonte, né? Depois que eu fui para Belo Horizonte. Aí seu desejo era sair para ficar fazendo a vontade de Deus? Sim, era. Glórias a Deus. Então, qual a mensagem, qual o conselho que você dá para o jovem hoje? Tem jovem que está na igreja, Maurício, mas não firma não, sabe? Ele só vai porque a mãe está levando, porque o pai está falando. Eles não vai porque realmente quer ter, tipo assim, um encontro com Deus, quer louvar, quer pregar, quer contar algo da parte de Deus. E tem outros que estão até desviados mesmo, não querem nem saber de Deus. Qual é a palavra que você dá para esse jovem? Buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto a vida é esperança, enquanto morre sem Deus. Quem sabe para onde que vai, hein? Se tiver preparado, hein, irmão? Se tiver preparado, vai para o céu, nem se não tiver. Se tiver desviado,
morrer aí, sem conhecer a palavra. Conhece, né, mas Obedece. não obedece. Só obedece, só vai para a igreja quando o pai vai e a mãe vai. Se não for, não vai. O conselho que eu dou é buscar a Deus, né? Não olhar para o mundo, que o mundo já é do maligno, né? As coisas do mundo é só ilusão, né, irmão? Só ilusão. A pessoa tá alegre ali na hora. Quando é de noite, ele vai chorar ali. Vai sentir o Um vazio. vazio por dentro, tristeza. E não vai achar ninguém. Só Deus para ter misericórdia. As drogas ali não fazem efeito. Faz não. Faz efeito não. Ele vai estar alegre ali na hora. Depois ele vai sentir tristeza. Ninguém. Os amigos que falam que tá mais ele, some tudo. Ele vai estar ali sozinho. Na hora de fazer o que não deve, você vê que os amigos estão sempre por perto, tá rindo, tá naquela coisa incentivando a fazer o que não deve, né, irmão? Você já passou por esse processo de ser incentivado por amigo a fazer a coisa assim que não deveria e depois se arrependeu? Já passei já. A amigo falava, você tem perguntando se eu tinha coragem de fazer a coisa, e eu ia lá e pegar e fazia. Depois que dava alguma coisa, eles ficavam era sorrindo, ficavam rindo. Tipo assim, influenciava você, tipo assim, né? Influenciava você fazer, jogavam a isca, te insultava só pra ver você fazer e depois bater palma, né? E por isso que eu arrumava problema que eu arrumava, que ficava rindo e eu não gostava. Tinha vezes que eu arrumava problema por causa disso. Sei, nessa época você não tinha nenhuma visão, né? Você não tinha não. nenhuma noção. Hoje você tem um discernimento que isso aí é tudo laço do inimigo, né? Naquela época, os outros olhavam para mim, eu estava drogado, olhavam para mim, eu já caçava contenda já. Você começou muito novo nessa vida, irmão Liceu? Eu comecei a usar droga com 12 anos, que eu lembro foi 12 anos que eu lembro. E nessa aí você já foi, né, seguindo um caminho já desde 12 anos de idade. 12 anos, que eu me lembro, foi 12 anos. Você usou porque você quis ou você foi influenciado também? Assim, o menino tava mais eu ofereceu, né? Mas foi eu que quis, né? Mas não deixou de oferecer. Não deixou de oferecer. Então, tem jovem, Maurício, que tá na igreja e fala assim, mas meu amigo é do mundo. Você acha que isso é correto? Ele é da igreja, em vez de se envolver com irmãos da igreja, ele quer se envolver com um colega lá do mundo. Você não acha que esse colega vai influenciar ele a fazer aquilo que não agrada a Deus? É errado, que vai influenciar, né? Ele tem que estar no meio dos que é evangélico, né? Ele vai caçar no meio do que não é. Só vai sair palavra que não deve, né? Só vai sair o que ele não quer escutar também. E vai influenciar ele também a afastar mais de Deus, né? Igual eu falando, com 12 anos eu comecei a usar maconha. Eu comecei a usar mais um primo meu. Aí certo dia, meu tio, eu pensei que meu tio, ele sabia e fingia que não sabia, né? Aí ele me chamou com a maconha. Aí ele falou, você fuma? Eu falei, fuma. Aí eu com medo, ele perguntou com quem eu aprendi, eu fui lá e falei, com medo, né? Pensei que ele ia me dar uma surra. Aí eu pensei que ele ia me dar uma surra, eu fiquei com medo. Aí ele foi lá e me deu foi a maconha pra mim enrolar. Não. Aí eu fui lá e enrolei. Mas pra você usar? Foi. Pra mim ele usar e meu primo. E você achou que ele ia te repreender? Foi. E ele tipo que te apoiou? Foi. Aí ele me apoiou. Aí depois eu já comecei. Você ficou mais seguro que você poderia usar com mais tranquilidade? Foi. Aí eu cheguei lá, eu ia pra casa dele, chegava. Ficava um tanto de dia sem ir lá na casa dele, minha avó preocupada. Pensei que não minha avó ia atrás de mim. Quando ela chegava lá, eu tava já usado de droga, já eu nem olhava pra ela, não. Ficava com medo, não olhava nem no rosto dela, não. Maurício, mas os irmãos ouvintes têm notado que você sempre fala de vó. Você não foi criado com sua mãe, nem com seu pai? Não. Fala um pouco pros irmãos. Não fui criado nem com minha mãe, nem com meu pai, não. Fui criado com minha avó. Você acha que isso aí fez falta na sua criação? Fez, ué. Fez. Quando eu olhava uma criança brincando, eu lembrava, né? Tinha seus pais e eu não tinha. Nem o pai, nem a mãe por perto? Não, nem o pai, nem a mãe. Mas seu pai é vivo e sua mãe também é viva. E você foi criada por sua avó? Pela minha avó. Foi mãe e pai, né? Foi mãe e pai. Então, né, irmãos, tá aí esse relato, né? É do jovem Auricélio. Quantos anos você tem atualmente, Mauricélio? 19 anos. 19 anos. Já viveu muita coisa, muitas experiências. E isso aí é pouco, irmãos, né? Ainda tem muita coisa, não tem, Mauricélio? Tem muita coisa. Tem. Aí depois disso aí eu comecei a usar cocaína. E fui usando, começando a ver vulto, vozes.
eu começava a ficar dentro de casa, trancado, usando droga. Aí eu comecei já a usar na frente de minha avó já na frente de minha avó já, com esse tio meu. Aí foi, aí ela não falava mais nada, não importava mais. Não tinha mais como, né? Já tava não tinha mais controle, os outros falavam com ela que não tinha jeito pra mim. Mas que ela não adiantava falar mais nada, né? Dar conselho que já estava usando já na frente dela. Sei. Na frente das crianças, os meninos. Não. Mas, irmão Auricélio, pra você naquela época, a sua forma de pensar, você tinha alguma expectativa assim, eu quero viver minha vida assim, ou você tinha assim um plano de mudar de vida, assim? O que você pensava? Eu não pensava, eu pensava continuar quando conhecia Deus, né? Você achava que aquilo estava tudo normal? Estava tudo normal. Tá vendo aí, irmãos? E depois que você veio para a igreja, você recebeu sua primeira oração, como que você se sentiu? Eu senti melhor, muito melhor. E você chegou a manifestar algum espírito maligno quando você recebeu a oração? Cheguei. Irmãos, eu estou perguntando para que os irmãos venham entender e compreender. São perguntas que vocês às vezes queriam fazer para ele, eu estou fazendo. Porém, eu já sei desses acontecimentos, até porque eu congrego na congregação, sou esposa do pastor Carlos Júnior e eu estive acompanhando todo esse processo. Teve momentos, irmãos, que esse jovem, quando ele veio para a igreja nos primeiros dias, que a legião era tão forte que eram muitos obreiros para segurar. Mais de 5 pessoas para segurar, e mesmo assim, irmãos, era uma luta para conseguir conter. Irmã Miriam, mas o homem é forte. Sim, irmãos, os homens eram fortes, e o poder de Deus também tinha total controle na igreja para que o diabo não viesse, sabe, irmãos, fazer bagunça, porque senão quebrava a cadeira, quebrava muita coisa. Mas Deus estava no controle, o inimigo não tinha esse poder de fazer toda essa bagunça, mas realmente foi uma libertação profunda, sabe? Foi uma grande mudança, porque hoje nosso irmão Auricélio, ele está tendo uma grande mudança, está se preparando para o batismo, né? Ele mudou a sua forma de falar, de se vestir. Você tem vontade de usar bermuda, camiseta? Tem não. Desde que você teve um encontro com Deus lá na sua casa, quando o pastor Carlos Júnior falou, você já sentiu essa vontade de mudança, né? Já que eu já larguei tudo. Irmãos, ele não teve dificuldade em mudar as roupas, não tinha vergonha de usar uma calça. Pela situação que ele viveu, tem jovem que tem vergonha, né? Mas ele não teve vergonha. Você teve vergonha, Maurício, de usar calça? Uma vez, uma vez meu tio chegou de BH e estava rindo. Ele riu, eu não tirei não. Aí depois que eu desviei, entendeu? Mas eu não fiquei com vergonha que ele riu, não. Esse caso dele aqui, irmão, já é a etapa que ele falou que ele estava na igreja firme e depois de um tempo ele desviou, né? Teve uns acontecimentos e ele desviou. Por um tempo foi onde ele relatou também que foi preso, né? E nisso que ele está firme novamente. Então, tem mais alguma coisa, Maurício, para relatar para os irmãos? Para fazer a encerração do testemunho, que isso aí é só o primeiro de muitos outros que nós queremos que você vai estar gravando mais detalhadamente para que os irmãos sejam edificados, né, através do grande mover de Deus. O Senhor ainda salva, ainda cura, liberta e transforma, né? Então tá aí, irmão, fica alerta para os jovens que tá aí no mundo aí, achando que tá tudo bem, que tá isso, tá aquilo. Diante de tudo que eu vivi, eu tô aqui, né? Diante de Jesus aqui, né? Aprendendo mais, né? Conhecendo mais. Oi. E para dizer que isso tudo é ilusão que eu vivi, né? Tudo isso aí que eu tô falando eu vivi, né? Tudo que eu passei, que não é fácil, né? Mas não é fácil, mas Deus ajuda, né? Quem dá lugar, quem busca a Ele de todo coração, né? E tá aí a alerta pro jovem que... Tá aí a alerta pro jovem que tá longe de Deus, né? Que tá aí no mundo das drogas, aí... E tá achando que é isso, que é aquilo, bate no peito, e não sabe, né? Que... Se partir sem Deus, não sabe, né? Ou se arrepender na última hora, né? Não sei, né? Aí é ele com Deus, né? E
Então, só para finalizar aqui, irmão Auricélio, fala para os irmãos, mesmo hoje você sem ter, né, muitos familiares por perto, né, pai, mãe, mas você, atualmente, você é feliz? Sou feliz. Você tem a paz agora no seu coração? Ah, tem, a verdadeira paz. Aqui o mundo não pode dar, Jesus. só Deus pode dar. Glória a Jesus. Então é isso aí, queridos irmãos, ouvintes. Fica aí esse lindo testemunho, que tem muitas mais coisas para ser relatada, mas como eu disse para os irmãos, é a primeira vez, hein, Maurício, que você grava um testemunho? Primeira vez que eu gravo o testemunho. Uma vez eu fui contar, eu travei na hora. E agora você está aí para a glória de Agora Deus, eu já estou aí contou, né? contando para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu peço que todos vocês que estão aí ouvindo, venham orar pela vida do nosso irmão Auricélio, para que Deus venha dar força para ele, né? Ele está em preparamento, buscando a Deus para o batismo nas águas. Então, ore por ele, para que Deus venha completar a obra na vida dele, que ele venha ter força, raiz, de nunca mais pisar os seus pés, né, irmãos, no engano que ele outrora vivia. Que ele venha ser um exemplo, né, e ser um servo de Deus que venha manejar a palavra de Deus e trazer essa mensagem de despertamento para todos os jovens que estão iludidos aí nesse mundo de pecado. Jesus abençoe, a paz do Senhor Jesus, quem despede a sua irmã em Cristo, Miriam, e vou deixar a irmã Auricélio também despedir dos irmãos neste momento. A paz do Senhor Jesus, quem despede é o irmão Auricélio. Amém.